Olá, nós estamos começando mais um programa Impressões e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da imprensa da Paraíba e também sobre a história de um autor aqui do nosso estado, o jornalista e escritor Josélio Carneiro, que recentemente lançou um livro sobre a história dos governos da Paraíba e também tem uma outra obra voltada para o resgate da história da Rádio Tabajara. Então é com o Josélio que nós vamos conversar a partir de agora. Josélio, seja bem-vindo aqui ao Impressões. Eu agradeço o espaço e estou à disposição para essa entrevista. Você é um paraibano de Gurinhém, mas logo cedo se mudou e passou a boa parte da sua infância e adolescência no estado vizinho do Rio Grande do Norte. É verdade, eu nasci em Gurien, em 1961, 1º de setembro de 1961. Nasci numa estação ferroviária, meu pai era ferroviário, e nesse período a rede ferroviária permitia os chefes de estações morarem com toda a família no prédio da estação ferroviária. De lá, alguns meses depois, vim morar na estação ferroviária de Sertãozinho, Paraíba, também ali próximo a Guarabira, Duas Estradas. E aos 6 anos, fui morar no Rio Grande do Norte, em Nova Cruz. Meu pai foi transferido para lá. Já não moramos aí mais na rede ferroviária, na estação, e sim em residências na cidade alugada. Essa é a minha infância até o momento. Em Nova Cruz vivi uma parte da infância e também morando próximo à estação. Fui menino assim de beira de linha, como se diz. O trem, a ferrovia me trouxe muitos sentimentos assim sobre a ferrovia no país. Então, eu até tenho um poema num livro meu de poesia sobre a ferrovia, sobre meu pai na estação ferroviária, ele dirigindo, liberando os trens, enfim, para... E lá permaneci em Nova Cruz até 1979, início de 1979. Aos 17 anos vim morar em João Pessoa, em Bahia, depois de João Pessoa. Essa rotina de mudanças, para você que era criança, mudavam os amigos, mudava a escola. Como é que você encarava isso? Você gostava ou não? É verdade, né? De Sertãozinho eu saí muito novo, 6 anos, não tenho muita lembrança, mas lembro, a gente brincava muito assim na linha do trem, quando não tinha trem. E antes também a gente botava uns pedaços de arame no trilho para o trem passar por cima e para a gente transformar em uma navalha, enfim. E vi muitos trens aí, eu via meu pai dando a licença para o trem partir, enfim, passageiros chegando na estação, na plataforma da estação. E isto permaneceu até alguns anos lá em Nova Cruz, né? Boa parte lá, próximo à estação, morando na rua da estação, próximo aos trilhos do trem, enfim. E havia uma movimentação grande de passageiros para viajar para... E eu me lembro de uma viagem que fiz aos 8 anos de idade, eu e meu pai viemos para João Pessoa. Pela primeira vez eu vinha a João Pessoa. De trem, o trem saía lá de madrugada, chegava de manhãzinha em João Pessoa, velocidade muito lenta. Essa é a minha lembrança da ferrovia, dos trens, nessa fase inicial da minha vida. Agora existia também um cuidado, né, José, em relação ao trem, porque há alguns acidentes e criança brincando próximo é sempre, né, arriscado. Seus pais certamente tinham também esse cuidado para orientar bem os filhos. É verdade, existia isso e meu pai testemunhou alguns acidentes ao longo, assim, alguns amigos dele morreram de acidente de trem, os trens tombavam, etc. Mas, felizmente, a gente não sofreu nenhum acidente nesse período. Teus estudos basicamente começaram, então, no Rio Grande do Norte e depois foram continuados aqui em João Pessoa. Foi. Eu iniciei os estudos lá, fui alfabetizado por uma vizinha, amiga nossa. Depois fui para o grupo escolar Alberto Maranhão, lá do Rio Grande do Norte, depois a escola estadual. E aos 17 anos vim para João Pessoa. Estudei ainda a 8ª série lá na escola Engenheiro Dávila Lins, lá em Bahia. E fiz a seleção para a Escola Técnica Federal, onde eu passei lá, estudei os 3 anos de eletrotécnica. Você fez uma escolha por um curso técnico, mas desde a infância e adolescência você já sabia que tinha um gosto muito forte pelas letras, pelas palavras. Aí ficou em algum momento uma dúvida entre letras e jornalismo? Sim, eu pensava em fazer letras e jornalismo, um dos dois. Foram as duas opções no vestibular, né? Isso, eu passei no vestibular de 1984 para o segundo período.
passei para jornalismo. A primeira opção era letras, por isso, depois de algum tempo, eu transferi, estudei um período de letras e retornei para o jornalismo, enfim, me formei em 91. Você, desde a adolescência, já escrevia e lia poemas, né? Já tinha uma produção própria. Eu gostava de ler alguns livros e alguns livros de poesias também. E foi surgindo assim a inspiração. Eu fiz poesias sobre vários temas, enfim. Tem um poema sobre minha mãe, tem um poema sobre meu pai na estação ferroviária, sobre namoradas, enfim. Da poesia parti o interesse em memórias, em resgatar algumas coisas de memória, de história. E o curso de eletrotécnica, afinal, foi só uma experiência? Foi, estudei lá, mas realmente não era a minha área. E lá eu estava envolvido com poesia, os festivais de música também organizava junto lá do centro acadêmico, enfim. Não era a minha área realmente. E você se encontrou no curso de jornalismo? Qual é a sua avaliação sobre o período em que esteve lá aprendendo as técnicas, as regras do jornalismo? Foi uma experiência boa, válida. Eu lembro de bons momentos lá. E durante o jornalismo, eu ingressei na Rádio Tabajara. Aos 2 de janeiro de 1989, passei a ser repórter da Rádio Tabajara. Mais adiante, mais alguns anos, me formei no jornalismo. O que é que mais te chamava a atenção no jornalismo? O que é que te fez decidir por essa carreira? Eu assistia na infância, adolescência, já na TV e ouvindo rádio também. Antes eu ouvia muita Rádio Tabajara, já no interior, ainda lá no Rio Grande do Norte, eu ouvia muita Tabajara. E gostei, me interessei assim, por noticiar, por fazer parte dessa área, de levar notícias às pessoas, informações, enfim. Foi por aí, assim, mais ou menos esse sentimento de informar bem as pessoas. E me levou ao jornalismo. A maioria das pessoas que trabalham em rádio, porque o rádio foi a sua primeira experiência profissional, tem um certo mistério, né, entre o fazer do rádio e aquele produto final que a gente vê. Como é que foi a tua experiência de ouvinte ao chegar para trabalhar na Rádio Tabajara e ver como é que se fazia de fato, né, aquela produção jornalística? Olha, nesse livro, no meu texto, eu falo sobre a minha relação com a Rádio Tabajara. Em 69, eu tinha 8 anos de idade e eu me lembro que eu vi a Rádio Tabajara lá em Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Ouvi os programas da manhã, ouvi o show das 13, um programa que tinha de 3 horas da tarde, enfim. Em 69, 10 anos depois, em 79, eu vim morar em Bahia. Já fiquei mais próximo da Tabajara. Já ouvia bem mais frequente, enfim. Outros 10 anos depois, eu ingressei na Tabajara como repórter, em 89. Quer dizer, 69, 79, 89. Quase mais de 10 anos depois, em 99, eu lançaria esse livro. Houve um adiamento e tal, mas lancei ele em 2002. Então, minha relação com a Rádio Tabajara é bastante profunda. Eu gosto de rádio, Fui repórter lá, aliás, sou repórter da Tabajara desde 89. E a partir de 95 eu estou à disposição na Secretaria de Comunicação do Estado, mas permaneço seletista lá, sou repórter à disposição da Tabajara. Lá eu fui presidente da Associação de Servidores da Rádio Tabajara e um dos fundadores, 2 mandatos da associação, enfim. Minha relação com a Rádio Tabajara é muito de paixão mesmo, pelo rádio, Nós vamos continuar falando mais sobre o livro de Josélio e a Rádio Tabajara daqui a pouco, depois do nosso intervalo.